Meu nome é Lucas Nunes de Souza, sou aluno da Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás. Junto com dois colegas da Ciência da Computação, Pedro Moraes Ribeiro Gonçalves Silva e Guilherme Araújo França, estamos apresentando o exercício em seminário do exercício do URI 1100, na aplicação de caminhos mínimos no algoritmo BFS, aplicando a movimentação de um cavalo no tabuleiro de xadrez. O professor dessa disciplina é o Herbert, que está dando a matéria como estrutura de dados 2 para ciência da computação, e eu estou pegando como substituta de grafos em engenharia de software. A agenda da apresentação segue o seguinte cronograma: apresentação do grupo, o exercício, que será apresentado pelo Pedro, a função main, a void, testes, complexidade de algoritmo e conclusões. Então, primeiramente, vamos deixar o Pedro fazer a primeira parte da apresentação. Obrigado. Olá, eu sou o Pedro e nosso grupo escolheu o NetMoves 1100. Esse problema, ele é basicamente um problema de caminho mínimo, onde o usuário define qual a casa inicial no tabuleiro que o cavalo vai começar, e usando as regras do movimento de cavalo, eu tenho que saber qual o mínimo de movimentos que eu preciso fazer para chegar lá. Bom, nesse problema o que acontece é que ele vai ser feito usando um BFS, onde cada vértice vai ser uma casa do tabuleiro, e as ligações, né, nas arestas, elas vão ser feitas a partir das regras de movimento do cavalo. Então, por exemplo, se eu estou na E1, vai ser ligado com a D3, F3, C2 e G2. E aí eu faço uma busca e eu vou usar o algoritmo para fazer o caminho mínimo. Bom, como dito antes, o input dele é basicamente qual caso eu devo considerar a root do grafo e qual o destino. E para deixar o algoritmo mais limpo, o que foi feito é que o grafo em si ele não foi montado de começo. Ele começa a ser montado a partir do uso dele. Então, por exemplo, se eu começo na E1, eu não tenho necessidade de fazer E2. Então, o que eu faço é, eu sei que eu estou na E1, eu calculo quais as ligações dele, e a partir desses cálculos eu começo a inserir no grafo em si. Bom, e agora vai vir a implementação. Tudo bem? Vamos agora explorar a função main. A função main ela bebe dessa struct aqui, das variáveis que aqui em cima foram declaradas. Ela se inicia declarando um limite para o tabuleiro, 8, 1 igual a 8 por 8, que vai determinar o tamanho da matriz que vai ser usada. Essa ele lê a partir de um TXT, que vai acompanhar esse programa, e onde você coloca as entradas. Foi a nossa solução para usar o scanf e tal, já foi discutido com o professor. Uma vez que ele vê que o arquivo não está nulo, ele começa a alocar espaço de memória, né? E ir setando dentro da struct criada as posições, né? A posição inicial e a posição final da peça de xadrez. Aí a gente faz a validação para ver se as posições são válidas, né? No intervalo de 8, né? De 0 a 7. Se está dentro do intervalo, beleza. Uma vez que está dentro do intervalo, atendendo as duas condições de intervalo, ele valida, né? Valida que
que as posições são diferentes e tal, né? Porque você não pode ter uma posição, beleza. E aí ele chama o BFS, que é o algoritmo propriamente dito que faz a magia acontecer. Uma vez que deu tudo certo, ele retorna bonitinho o valor e tal, retorna bonitinho a saída, né? Se ele tiver algum problema, ele vai falar que foi excedido o limite da coluna, né? Se a coluna não foi setada corretamente, ou coluna fora, por exemplo, um A9, por exemplo, não existe a A9, não está no número de xadrez, porque só vai até A8, ou então um B12, não existe um B12, porque só vai até 8, um teste isso ficar mais claro. E aí ele devolve os dois possíveis erros de entrada, né? E segue o algoritmo normalmente. Obrigado. Oi, eu sou o Guilherme Araújo França e hoje eu vou apresentar a função void BFS, que é uma das funções principais que nós utilizamos para resolver o problema 1100 do URI. O void BFS é uma busca em largura. Primeiramente nela, nós declaramos a fila que utilizamos para esse caminho mínimo e também os marcados para saber se já passou ou não pelaquela casa. Primeiramente, nós usamos a função main_set para zerar todas as casas, assim deixando todos desmarcados. E para marcar, nós vamos utilizar o 1 e já vamos fazer isso para a casa inicial, que é a casa que o cavalo começa. Na fila, nós já atribuímos o valor da posição inicial da coluna e o valor inicial da linha. No caso da coluna, as letras, da linha são os números. Em seguida, nós vamos entrar no while e atribuir valor para nossas variáveis. O i é a nossa coluna, que vai receber o valor da fila anterior. O j são as linhas e o w é o valor de movimentos. Os ifs a seguir eles são similares, mas representam as 4 possibilidades de movimento do cavalo. A primeira possibilidade, ela começa com a coluna, ela verifica se não extrapola o limite da coluna e assim continua. Ele vai checar a linha agora, ele vai para a coluna anterior, no primeiro caso, e no primeiro if ele verifica se vai para baixo, que são 2 casas abaixo. Entrando nesse if, se a casa não estiver marcada, ou seja, o cavalo não passou por lá, ele vai entrar, vai marcar essa casa e vai atualizar a fila, sempre verificando se já chegou na posição desejada pelo usuário. Se chegou, dá um break e printa o resultado, que são a quantidade de movimentos. Como os ifs são independentes, temos outro if, ele vai uma casa para trás, mas ele vai 2 linhas acima, verificando se não extrapola as 8 casas. As 8 casas. Em seguida, ele faz o mesmo processo de verificar se já passou por ali e está marcado ou não. Se não estiver marcado, ele entra, ele marca, atualiza a fila e verifica se chegou na casa desejada. A segunda possibilidade é quando ele vai 2 colunas para trás da posição que ele está. Se ele vai 2 colunas, ele entra no if para ir uma linha para baixo, ou seja, 2 colunas e uma linha. Ele verifica se aquela posição já foi passada o cavalo por ali, se está marcado. Se não foi, ele marca, atualiza a fila e checa se chegou na posição. Outro caso, outro if, ele vai 2 colunas para trás, mas ele vai uma linha para cima. Ele verifica se está marcado, marca, atualiza a fila e verifica se chegou na posição desejada. A terceira e penúltima possibilidade é quando ele vai para frente. Quando ele vai uma coluna para frente e nesse outro if ele vai uma coluna para frente e 2 casas para baixo. Ele vai verificar se aquela casa está marcada. Se não estiver marcada, ele vai marcar a casa, atualizar a fila e sempre atualizando a quantidade de movimentos. Ele verifica se chegou na posição desejada. Se não chegou, continua. O outro if, ele vai uma coluna para frente, mais 2 linhas para cima, verificando se a casa já passou por ali o cavalo. Se não passou, marca, atualiza a fila, atualiza o valor do W e verifica se chegou. Se chegou, dá o break. A quarta e última possibilidade é quando o cavalo ele vai 2 casas para frente. Ele faz 2 casas, ele pode movimentar ou para cima ou para baixo, uma casa. Indo para baixo, é o mesmo processo, verifica se já foi marcado, se não foi, marca e atualiza a fila.
Chegou na casa desejada, dá um break e cancela o while. Em seguida, ele foi 2 casas para frente, mas ele foi para a linha de cima. Verifica se está marcado, se não tiver, marca, atualiza a fila. No final, ele vai sair do nosso while. O while vai se encerrar, porque ele vai chegar na casa do destino e vai dar o print. Ele vai dar o print para chegar na posição inicial. Da posição inicial para a posição final, levou W mais 1 movimentos, porque ele não vai contabilizar o W mais 1. Por quê? Ele entra nessa fila, o W mais 1 valor atualizado, se chegar no valor final, ele dá o break e não contabiliza. Por quê? Para contabilizar o W, ele vai adicionar na query e assim que acabar os ifs, ele vai voltar para o começo do while e atualizar o valor do W. Ou seja, na movimentação final, quando ele for para a casa final, não vai contabilizar o W. Ou seja, no final nós temos que colocar W mais 1. Nós colocamos o valor da casa inicial, da casa final, e por final nós colocamos quantas casas foram movidas. Basicamente, essa é a função principal, tirando a main, do nosso problema. O nosso teste da aplicação vai ser da seguinte maneira. Para cada posição do tabuleiro, ou seja, cada movimento para sair da casa 1A para a casa 1B, por exemplo, conta-se um movimento. Então, cada combinação de possibilidades de casa é uma entrada. Para a gente poder testar todas as entradas possíveis, a gente pegou todas as combinações possíveis. Então a gente pegou 1A, 1B, 1A, 1C, 1A, 1D, 1A, 1E e por aí vai. Até bater um A com um H e depois muda para o B. Faz com todo mundo de novo, depois com C, faz com todo mundo de novo. É uma quantidade bem grande de entradas. E a gente conseguiu essas entradas através do debug, que é esse debugador aqui para a gente poder usar a partir do exercício do URI. Tem aqui as entradas, a gente já copiou, tem aqui as saídas, beleza. Na natureza do programa é o seguinte, ele lê o arquivo, né? Lê o arquivo entrada, que tá, cadê o... Ok, lê o arquivo entrada, e esse arquivo entrada está aqui dentro. Eu vou apagar o arquivo de saída porque eu vou gerar ele de novo. Como a gente trata as nossas entradas, então, dentro das exigências do professor, era para mim criar entradas erradas, para poder testar. Então, vamos criar a entrada 19, 12, por exemplo, e B, vamos agora colocar como no início, essa aqui certa, e B9, por exemplo, que estaria errado. Vamos salvar. Então, tem que dar 2 erros aqui e o resto tudo certinho, beleza? Porque essas aqui são copiadas lá do programa. Para geral, estou usando por linha de comando aqui para setar dentro da saída TXT aqui o resultado. Vamos lá. Saída TXT, abrir. Problema na posição inicial, problema na posição final. Igual a gente tinha falado que ia dar o erro. E o resto, todo mundo aqui corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Agora, para poder comparar lá no programa, eu só posso jogar as entradas corretas porque lá só tem entradas corretas. Então, eu vou apagar aqui. Vamos apagar aqui, vamos fechar esse arquivo aqui, vamos apagar essa entrada errada aqui. Bonitinho, deixa igual tá lá. Salvou. Vamos voltar aqui, vamos apagar esse arquivo aqui porque a gente quer escrever de novo. Eu não boto fé em sobrescrição, em sobrescrever. Rodou o programinha, mandou setar lá na saída. Entrou aqui em saída, todo mundo tá aqui. Beleza. Vou pegar o resultado aqui, copiar e colar. E vamos lá no debug. Joguei aqui no debug e manda comparar. Zoomou, verdou certinho. Então passou tanto no teste com entradas erradas quanto com entradas corretas, né? Passou bonito, tal, tranquilo. Esse é o nosso teste da aplicação. Falar um pouco sobre a complexidade do algoritmo, né? Vamos ver essa imagem aqui para tentar explicar isso junto com os casos de teste. Se cada possibilidade do movimento do cavalo representa o número de passos que ele tem que dar, ou seja, um passo,
um passo, por aí vai. Então, um passo, um passo, um passo, um passo, um passo, um passo. 6. Para ir de H1 para de 1A para H8. O que esse número de passos representa no nosso algoritmo? É o tamanho máximo do caminho mínimo que ele tem que fazer, né? O tamanho desse caminho mínimo no pior caso. O pior caso que a gente deu foi 6. Lucas, de onde você tirou esse número? Daqui, ó. Take 6, né? Que é o número de passos que a gente teve que dar para poder chegar lá na casa. Foi nesses casos aqui, ó, de 1A para o 8H. Tem outros casos aqui, mas esse aqui é um exemplo. E não tivemos mais nenhum caso maior que 6. Se o tabuleiro tem 8, então a relação vai ficar 8 elevado a 6 no pior caso, né? Como o pior caso de para ele rodar, né? É uma quantidade muito grande que a gente teve que testar aqui, né? Muitos casos de teste e tal. Mas a conclusão da complexidade foi isso. No pior caso foi 6 passos para executar o BFS. Beleza, obrigado. A minha conclusão sobre o trabalho é observar o crescimento que se tem de complexidade à medida que se aumenta o número de nós dentro do grafo. Para um grafo representando o cavalo dentro do tabuleiro de xadrez que só tem 8 por 8 casas, né, 104 casas, se a gente pensasse cada casa como se fosse um nó possível de um grafo, mas enfim, olha o número de casas, o número de a complexidade do algoritmo à medida que ela vai crescendo, né? Então, tipo, nesse caso aqui a gente conseguiu, o número de passos foi só 6. Então o algoritmo teve que dar só 6 passos para conseguir fazer o pior caso, beleza. Mas no algoritmo maior, cada vez mais passos, e cada passo verifica mais possibilidades. Então o número de verificação também vai aumentando, né? À medida que ele vai crescendo. Aquele 8 elevado a 6 lá que a gente tinha falado na conclusão. Então, observa que a gente tem que realmente usar algoritmos eficientes para conseguir lidar com essas problemáticas que vão crescendo, porque imagina um jogo completo de xadrez, por exemplo, né, onde você tem todas as peças interagindo e tal, mais possibilidades de peças, conseguir prever uma jogada ou coisa do tipo seria extremamente complexo. Imagina isso num sistema que está prevendo rotas de avião, ou então possibilidades de um ataque terrorista. A aplicação de grafos é muito vasta, muito grande, e o poder de dedução a partir dos grafos também é muito grande. E os problemas que eles lidam também são extremamente complicados e eles escalam a uma velocidade absurda. Realmente podemos dizer de certa forma fatorial, né? Fatorial não, exponencial. À medida que vai aumentando a complexidade do grafo, então é realmente necessário conhecer as estruturas de dados para a gente tratar da melhor forma possível cada um dos problemas. Obrigado.